Boa noite, pessoal. Para quem eu não vi ainda, né, e que está chegando aos poucos, nós vamos falar sobre uma outra realidade. Uma realidade que muitas vezes a gente se nega por vários motivos, né, até mesmo por uma questão cultural, uma questão mesmo, né, de costumes, né, e de ideias e de conceitos da nossa sociedade. É um assunto que a gente não gosta de falar, que é a morte, né? Mas a gente não vai falar da morte como uma cessação das forças físicas, da vitalidade física. Nem vamos falar daquilo que nos espera no além-túmulo, não é isso, né? Mas nós vamos refletir a respeito da morte, né? Do lugar aonde nós iremos, né, estar no momento em que nós saímos da vida física. E isso é sempre uma preocupação, né? Para onde eu vou estar onde, né? No céu, no inferno, no purgatório, que ainda é uma questão de conceito, né? E nós não conseguimos nos desvencilhar desses conceitos ainda a respeito do céu, a respeito do purgatório, a respeito do inferno, das áreas purgatoriais, das áreas trevosas, né? No Espiritismo a gente usa muito a palavra, a referência umbral, que são exatamente outros planos, e nesses planos umbralinos existem locais inferiores, né? E isso aí que nos assusta quando a gente fala na questão da morte. Se bem que falar da morte a gente não quer, né? E a gente tem medo por uma série de fatores, uma série de motivos, né? A gente não quer falar da morte, a gente não quer morrer, a gente tem medo da morte, a gente quer protelar o momento de nós voltarmos para o plano espiritual, mas, na verdade, a morte está presente na nossa vida, né? Lembrando que nós voltamos à vida física através do berço e nós vamos sair da vida física pelo túmulo, né? Então, viver e morrer fazem parte do mesmo contexto, da mesma experiência que nós estamos vivendo. Já morremos várias vezes, já retornamos várias vezes, e hoje nós estamos vivendo uma outra experiência, possivelmente diferente de todas as demais que nós vivenciamos ao longo dos séculos e até dos milênios, né? Mas a reflexão que a gente vai fazer é a respeito de um texto que tem esse nome, né, As Portas Celestes, que, na verdade, é um conto que foi escrito pelo nosso amigo Irmão X, Humberto de Campos. E esse conto está no livro Pontos e Contos, né, do Irmão X. E é muito interessante, né? Nesse livro tem muitos contos que vêm trazendo luz a diversos temas. E esse conto, especificamente, As Portas Celestes, vai trazer luz para a questão dos espíritos que chegam ao plano espiritual, né? Após terem se desembaraçado aqui do plano físico. Então, nós vamos começar a nossa reflexão. E também, para que a nossa reflexão seja mais aprofundada, nós vamos recorrer também, vamos lançar a mão também, da introdução do livro Mundo Maior, de André Luiz, psicografado pelo Chico, né? E lá na introdução que é feita pelo Emmanuel, nós vamos encontrar uma parte, nós vamos destacar essa parte aí, olha. Na jornada evolutiva dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vias, dos campos. Toda hora alguém retorna ao plano espiritual, né? Saídos da Europa, saídos da África, saídos de lugares mais movimentados, dos lugares metropolitanos, mas também das tribos africanas, das tribos que ainda existem em várias partes do nosso continente, no sul, no norte, não é? Enfim, de vários lugares procedem, né, a saída de vários ou de milhares de espíritos, né? Mais interessante na reflexão que o Emmanuel faz, na introdução do livro maior, é que ele vai dizer que vários desses espíritos viveram nos montes da sublimação, vinculados
aos deveres nobilitantes, aos deveres nobres. A maioria desses espíritos constitui-se de menores de espírito e luta pela outorga de títulos que não lhes exaltam, que lhes exaltem a personalidade. Veja que essa parte do texto, mais detidamente, ela está muito presente no nosso cotidiano, né? Nós ainda estamos muito presos, né? Muito vinculados a situações e a determinados setores, em determinados pontos da nossa vida, muito ligados ainda à questão do orgulho, a questão vinculadas ainda ao poder, à soberba, à questão do ter, do apego, né? Então, é isso que ele está dizendo, que a grande maioria, né, que chega lá no outro lado da vida, essa grande maioria ainda se constitui de menores de espírito. O que ele está dizendo? Que são menor, espírito menor? Qual é a grandeza? Como é que se mede se é menor ou não, ou maior de espírito? É pelo entendimento, pelo conhecimento, né? O que significa, especificamente nesse texto, que está se referindo a uma situação mais voltada para a infantilidade espiritual do que para a maioridade espiritual, né? Esses espíritos ainda chegam como se estivessem começando a caminhada, porque não conhecem exatamente nada. Então, quando diz menores de espírito, a gente está se referindo a um período de infância onde a criança está aprendendo, né? Coisas para que ela coloque em prática no seu futuro, né? Lá no futuro de cada uma delas. Então, esses menores de espírito significa exatamente que ainda mantém-se, esses espíritos se mantêm ainda na infantilidade espiritual. Ou seja, com muitas dificuldades de ainda entender o que acontece do outro lado da vida. Se bem que essa dificuldade ainda está muito presente nas nossas vidas, né? Nós não podemos falar dos outros só. Nós temos que nos incluir nesse bojo aí. E aí, continuando, Emmanuel vai dizer ainda mais. Esses não chegaram a ser homens completos, nesse sentido, de amadurecimento, né? De maturidade. Não é que não seja homem completo, né? A interpretação é essa. Não chegaram a ser homens amadurecidos, né? Maduros na questão da existência espiritual. Atravessaram o mar magno, que é o mar da vida, né? O mar da humanidade, em contínua experimentação. Ora, se uma contínua experimentação, cada momento da vida desse sujeito ele está experimentando algo, ele está passando por uma experiência diferente da outra. Então, ele passa pelas experiências, mas sem tirar delas o proveito necessário, né? Aquele proveito que ele deveria retirar, que deveria extrair dessas experimentações dele. Muitas vezes, acomodaram-se com os vícios de toda sorte, e aí não vale a pena nem enumerar, né? Demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Esse ainda é um quadro muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência, né? Aspas, eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Não vale nem aprofundar, né? É tão presente essa questão na nossa vida, né? Que nós ainda nos preocupamos em aplicar a justiça no outro, né? Mas nós dificilmente colocamos esse critério de justiça em nós mesmos. Esquecemos de nos autoavaliar. Então, é isso que ele está dizendo, que durante o tempo que viveram aqui, encarnados, não conseguiram desvencilhar desse julgamento, né, desse julgamento do outro, né, de aplicar justiça ao próximo. Né? Deveria, sim, aplicar a justiça a si mesmo. E, com isso, progredir, que é a meta, né, que nós temos ao nos reencarnarmos. E aí, quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego,
fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. É um materialista, né? Morreu, não, acabou, né? Não existe além da vida. E se filiados a escolas religiosas, raros, excetuados, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. É contar com o céu, né? É contar com um lugar de prazeres, como algumas religiões, como é o islamismo, né? E que você vai estar num lugar como se fosse um harém, né? Os católicos, os católicos, vindos do catolicismo, ainda guardamos a ideia, né, de que nós podemos, ao sair do campo físico, entrar numa esfera celestial de prazeres, né, de beleza, de cores, de sons maravilhosos, né, de paz, né, um local paradisíaco. Ainda trazemos muito fortes essa ideia, né? E muitas vezes esquecemos de refletir se nós, né, caso haja essa esfera maior, esse lugar prazeroso, esse lugar paradisíaco, nós precisamos se existe, nós precisamos então de questionar se nós merecemos. É essa a questão, né? Não é só atribuir, falar, mas esse conceito de céu, de inferno, isso não existe, isso foi criado pela Igreja Católica, como nós sabemos, né? Nós que estudamos aí o livro Céu e Inferno, sabemos que o céu, o inferno e o purgatório foram criados pela Igreja Católica, não falando mal da Igreja, né? Não falamos da religião, da essência, mas foram eles que criaram. Né? E a gente ficou preso neles ainda. Então, a gente acha que, muitas vezes, nós levamos uma vida leviana, uma vida inconsequente, como diz muito bem aqui o Emmanuel, mas que, né, em determinado momento da nossa vida, se nós fizermos algo de bom para o outro, ou se nós nos arrependermos, né, até mesmo nos momentos que antecedem o nosso desencarne, nós seremos salvos. Então, é aquele pensamento, né? Eu vou deixar para fazer amanhã aquilo que eu deveria fazer hoje, mas se eu fizer amanhã, né, e desencarnar, está feito, como se uma ação, né, no dia seguinte pudesse minimizar os efeitos das ações dos dias anteriores. Então, é um pensamento leviano, um pensamento inconsequente, né? Porque esses privilégios que nós recebemos ainda quando vinculados à Igreja Católica, né, ao catolicismo, esses privilégios de céu, de inferno, que até mesmo as outras religiões abraçaram, né, não existem. Né? São meras, vamos dizer assim, metáforas, né, tentando justificar aquilo que espera o sujeito após a morte. Né? Então, você usa diversas metáforas, né, para justificar, né, o lugar para onde se vai. Se você foi bom, você vai para o céu, se foi ruim, vai para o inferno, se foi mais ou menos, e pode ainda expurgar algumas faltas, segundo a Igreja, você vai para o purgatório, né? Quando você ali, então, vai expurgar aquilo que você tem de ruim, né? E a partir desse trabalho de expurgar, né, você, então, alcança os céus. Né? E exatamente essa área onde, nesse conto do Humberto de Campos, existem as portas celestiais. Né? E aí o Emmanuel faz uma observação muito interessante e que vale a pena que a gente também faça e compreenda muito bem essa observação. Diz ele, olha, chega esse monte, né, milhares, milhões de espíritos diariamente no plano espiritual, nessa situação. São as pessoas que ainda estão menores, né, menores no conhecimento, menores em espíritos, que ainda não amadureceram. E essas criaturas chegam no plano espiritual. E o que você faz com eles? Aí está a observação final do Emmanuel, né? Onde albergar essa estranha e infinita caravana. Esses espíritos vão chegando diariamente ao plano espiritual, nessas condições. Onde vai abrigar essa caravana? Onde? Né?
como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Não é? Perante a Suprema Justiça, o malgaxe e o inglês fluem dos mesmos direitos. Né? Então, não adianta você querer, não adianta você esperar, não adianta você sonhar com um lugar melhor após a saída do corpo físico, se você não construiu esse lugar melhor. É isso que ele está dizendo. Porque lá, né, como é julgado? Não vai ser julgado porque você quer, e nem porque você fez algo de bom. Né? Não é assim que funciona. Né? Eles vão julgar pela construção, pela mudança que você fez em você, né? na vida que está se encerrando, ou seja, o que você fez em prol de si mesmo. Né? O que você fez na sua reencarnação? O que você construiu enquanto estava habitando no corpo físico? Porque cada um vai ser julgado segundo as suas ações. Então, é isso que o Emmanuel está falando. Onde albergar essa estranha e infinita caravana? Nós que estudamos Espiritismo, e nas obras de Kardec, principalmente o Céu e o Inferno, vai falar muito bem isso, cada um vai para o lugar que tem afinidade. Né? Nós sabemos disso. Mas a grande maioria que chega diariamente no plano espiritual, através do desencarne, não sabem. E ficam ali esperando aquelas boas posições que sonharam durante toda a existência aqui no plano terrestre. Né? Perante a Suprema Justiça, ele está dizendo que esse malgaxe, que é, na verdade, aquele morador daquelas ilhas, né, na costa da África, né, Madagascar, por exemplo, é uma ilha que tem ainda essas tribos a que ele está se referindo. E também o inglês, quer dizer, ele faz um comparativo daquele que tem uma cultura mais abrangente, mais desenvolvida, e aquele ainda que se mantém numa cultura tribal, né, de comunidades pequenas e que vivem ali, né, em comunidades, sempre. Né? Então, é isso aí, essa parte. Vale a pena consultar essa introdução lá do livro Mundo Maior. Muito bem, então agora nós vamos entrar no tema que nós nos propomos, né? E começa esse conto, As Portas Celestes, começa assim. Um grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas e estranhando a indiferença do céu. Olha que o nosso companheiro Humberto de Campos está revelando para nós, que um grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Errava no sentido de estar gravitando, né? Não é errar no sentido de ter tomado decisões contrárias àquelas que deveria tomar. Errava no sentido de erraticidade, né? De estar, né, ali dentro de esferas. Esferas o quê? Inferiores. Olha que interessante. E esse grupo, né, tinha cristãos de diversas escolas. Então, quando fala diversas escolas, é fácil a gente entender, né? É só a gente olhar, né, no entorno e a gente vê a quantidade de religiões cristãs que existem. Né? Existe uma série de religiões que profetizam, né? Religiões que trabalham o Evangelho de Jesus, religião cristã. Né? Dentre esses aí, tinham vários, cada um de uma escola, né, religiosa. E ali eles estavam estranhando, né, o tal céu esperado. Né? Lembra o que o Emmanuel ia falar? Que muitos chegam do outro lado esperando o céu, esperando uma recompensa que não trabalharam para ter. Né? Esperando uma recompensa que não fazem jus. Então, é isso que ele está dizendo, é a indiferença. E estavam ali possivelmente apavorados. Onde os anjos e os tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los? Olha aí, os espíritos que chegam, como chegam, né? Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo
de recompensa? Será que nós pensaríamos dessa forma também? Se nós desencarnássemos agora e chegássemos lá do outro lado, será que nós íamos fazer essas perguntas? Cadê os anjos? Eu imaginei que que estariam aqui, os tronos, os arcanjos, os serafins, os gênios, quer dizer, os espíritos que coordenam, que tomam conta do paraíso, que estão ali para nos receber. Cadê? Era esse questionamento desse grupo recém-desencarnados. E aí, depois, né, de jornadas angustiosas, né? E depois a surpresa, porque viram que não estavam no lugar que eles esperavam estar, ou que acreditavam que estariam após a morte, segundo, né, a vivência que tiveram, acreditavam nisso, então chegaram lá e não encontraram exatamente aquele lugar. Então teve aquela surpresa, uma surpresa desagradável, certamente. Então, depois da surpresa, veio o quê? A revolta. Depois da revolta, a queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento construtivo. E com o sofrimento construtivo, surgiu a prece. Por que eu coloquei em vermelho esse pequeno textinho aí? Porque esse texto aí está falando da gente também. Não é da gente do plano espiritual, está falando da gente ainda aqui, no plano encarnado, né? Nós que ainda idealizamos certas situações, né? Idealizamos-nos de uma forma diferente, criamos uma imagem diferente do que nós, na realidade, somos, e, de repente, nós temos uma surpresa quando nós constatamos que não é exatamente isso, né? E isso foi uma ideia, que foi um engano, que foi uma idealização. Então, quando nós constatamos que não é nada disso, vem primeiro a revolta, né? Isso está sempre presente na nossa vida. O primeiro momento é de revolta. Por quê? Por que eu, né? Por que minha família? Por que os meus vizinhos? Por que o meu filho? Mas a revolta também passa. E após a revolta vem a queixa. É que nós estamos fazendo aqui, né? Reclamando, né? Perguntando por quê. Elaboramos uma série de perguntas buscando respostas que não existem, né? Vivemos na queixa, nos queixando disso, daquilo, faz parte da nossa vida, né? Mas quando finaliza a queixa, vem o sofrimento, porque não adiantou você revoltar, não adiantou você queixar, né? Então você entra num outro processo. E esse processo que você vai mergulhar vai te trazer um sofrimento construtivo, porque você não vai adiantar ficar batendo, né? Debatendo, gritando, urrando, e xingando, e revoltado, porque não vai adiantar. Então você para, né? Você fica tranquilo. Eu sempre lembro do cavalo, né, rebelde, né, daquele cavalo que vai ser domado, né, as pessoas vão domar aquele cavalo. A gente se assemelha muito a um corcel revoltado, né, mas que depois o sofrimento, né, dos arreios, do chicote, vai nos fazer parar e refletir. E a gente vai perceber que nós só podemos sair daquele estágio fazendo uma prece, rogando a Deus que possa nos auxiliar, né? A buscar a solução para determinado sofrimento, né? É assim que funciona. Então, nós fazemos a prece. E foi isso que eles fizeram. Passaram por todos esses pontos, né? Revolta, surpresa, revolta, queixa, sofrimento, e fizeram uma prece. Muito bem. Em seguida, a oração, aquilo que a gente fala, que é a oração, né, é uma ação que provoca a reação. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Bom a gente escutar isso, né? Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície onde eles estavam, naquela área ubralina, fazendo-se visível em alto cume, né? Em altura. Prosternaram-se
Prosternam-se os peregrinos à pressa. Né? Na mesma hora, ajoelharam. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante essa perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. Paz em nome do Senhor. A quem endereçastes vosso apelo? Vossas súplicas foram ouvidas. O que deseja? O que desejais? Não é bacana isso? Não é legal? Né? Você faz a prece é escutada e vem a resposta. Pode até ser que a resposta não seja aquela que nós esperamos, mas de alguma forma a resposta vem, né? E essa resposta vem através do mensageiro, né? E que eles confundiram com o próprio Jesus. Por quê? Na concepção deles, no entendimento deles, quando eles saíssem do corpo físico e fosse para o plano espiritual, seria recebido pelo próprio Jesus. E essa crença não está tão distante da gente, não. Né? A gente imagina que Jesus estará na porta do paraíso e é Jesus que nos vai dar as boas-vindas. Olha como é que é a mentalidade, né, que esses peregrinos, né, levaram para o plano espiritual, que seriam recebidos pelo próprio Jesus. E naquela confusão, daquele ser iluminado frente a eles, nada mais lógico do que pensar que era o próprio Jesus. Né? Não seria Jesus? Mas o que desejas? Perguntou então o mensageiro de luz. Anjos celestes, falou um deles. Pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos. Nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Como muitos que a gente vê, né? Fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos, possivelmente com uma certa irritação, que desejamos nada mais do que o prêmio da luta. Orgulho. Né? Orgulho. Nenhuma reflexão se merecia ou não estar no suposto céu. Ainda pergunta, o que nós desejamos? Imagina, nada mais que o prêmio da luta. Mas não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros, que se desfizeram também em pranto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado. E certamente somos vítimas de algum esquecimento, que esperamos seja reparado. O ministro Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos. É aí que começam as questões, né? Vejamos. Respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Primeiro mandamento da lei de Deus, né? Primeiro mandamento da lei de Moisés. Amastes a Deus sobre todas as coisas? Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não! Claro que se estivesse frente a um tribunal aqui na Terra, eles escamoteariam, né? Possivelmente construiria uma desculpa, justificaria, mas sob o olhar de um ser iluminado desse quilate, né, falaram a verdade. Todos, ao mesmo momento. Significa não amamos a Deus sobre todas as coisas. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Perguntou o anjo. Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera. Não. Negastes a personalidade egoística? Suportastes
vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelo que vos perseguiram, ministrastes o bem ao que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Veja, meus amigos, que oportunidade que a gente está tendo nesse momento, né? De refletir também nessas perguntas, refletir e buscar qual seria a resposta que nós daríamos a essas perguntas no dia de hoje. Será que nós responderíamos sim? Será que nós responderíamos não? Essas perguntas estão sendo feitas por nós mesmos, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E nós sabemos por que nós reencarnamos. Qual é a proposta que foi colocada para nós, né, no momento que aceitamos reencarnar? Como será que nós responderíamos a essas questões? Vamos continuar. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. E talvez essa parte aí do perdoastes 70 vezes 7 vezes seja mais complicada, né? No estudo passado, a gente estava vendo a importância que tem o perdão, né? E eu estava hoje lendo aqui um outro livro que não é espírita, mas é um livro que trabalha bem com a psicologia, né? E aí uma parte do capítulo vai dizer o seguinte: olha, o ser humano deve aprender a perdoar como tal e não como o Deus que ele acha que é, né? Ele tem que perdoar, sim, considerando que ele é um sujeito falível, né? Não um sujeito infalível. O perdão humano, vai dizer esse livro, né? O autor aqui do livro, caracteriza-se por lembrar da ofensa, porém sem sofrer. Isso é uma forma de perdoar. Você lembra da ofensa, mas você não sofre por ela, né? Você vai se desligando daquela ofensa. Não é para você se entregar. E aí, dentro desses comentários do livro, ele vai dizer o seguinte, que o perdão, ele é bom para quem dá. Quando alguém nos magoou, e por isso temos raiva dessa pessoa, quase nunca ela, a pessoa que nos magoou, se preocupa com isso. Nem sofre por essa causa. A única pessoa a sofrer, né, com a mágoa somos nós mesmos, os que foram ofendidos. Por isso, reafirmamos, diz aqui os especialistas, que o perdão é bom para quem dá e nem sempre para quem recebe. Perdoar, pois, é limpar o coração da mágoa que ficou e que nos machuca. Um bom exemplo disso, né, ele vai dizer aqui que um bom exemplo de como perdoar está na parábola do filho pródigo, que vale a pena a gente examinar, não é? Então, essa questão do perdão, diz o Emmanuel que o perdão é um antídoto capaz de eliminar o sofrimento aqui na face da Terra. Muito bem, vamos continuar nas reflexões. Continua o emissário celeste. Vencestes o dragão da discórdia e da vaidade? É outra pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Carregastes as cargas uns dos outros? Que está lá no segundo mandamento, né, da lei, amarás o próximo como a ti mesmo. Né? Então é isso aqui, olha. Né? Carregastes as cargas uns dos outros, amaram uns aos outros, ajudaram-se, colaboraram entre si, cooperaram. A resposta, não. O mensageiro, então, fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando olhar mais doce, observou, depois de cumprida pausa, se em 10 das lições do Divino Mestre
não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Olha que reflexão, né? Importantíssima. Lembra que quando o Humberto de Campos fala desse grupo que chegou, ele vai dizer que ele vai ressaltar que esse grupo, né, que esses membros que compõem esse grupo, estavam vinculadas a várias escolas cristãs, escolas religiosas. Né? Então, se estavam vinculados a essas escolas religiosas, não descobriram qual era a proposta de Jesus, estudaram toda a proposta de Jesus, porque se são religiões cristãs, tem os princípios que são encontrados nos evangelhos de Jesus. Então, eles não compreenderam, né, que todas as coisas que Jesus nos ensinou não era algo em vão, ou seja, todas as perguntas que foram feitas a eles, as 10 perguntas que foram feitas àquele grupo, estavam dentro da vivência do Evangelho. Provaria a vivência que tiveram dentro do Evangelho. Mas a resposta foi não. Então, agora é hora de se conscientizar. É isso que ele está dizendo. Se em 10 lições do Divino Mestre, essas lições que nós encontramos lá no Evangelho de Luz, né, de Jesus, não aprendeu nenhuma. Com que direito? Né, que direito eu tenho de chamar Jesus ou de esperar que Jesus esteja à porta do paraíso, né, estendendo a mim as boas-vindas? É essa a reflexão que nós precisamos de fazer, não é? E aí, os infortunados puseram-se a chorar, como certamente nós faríamos, né? Com mais força. E um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se nós tínhamos a crença verdadeira, né? Aquela crença que foi recebida das escolas religiosas. Eles acreditavam nas propostas, nas promessas que foram passadas para eles através das escolas religiosas. Diz lá o emissário, né? O anjo. Sim, tornou representante do Cristo. Não contesto que você tinha crença verdadeira. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó, anjo bom! Contudo, nós já morremos na terra. Essa consciência eles tinham. Acrescentou a voz triste do irmão desencarnado, entre a aflição e a amargura. Aí o mensageiro vai arrematar com serenidade. Mas antes de ver o que fala aqui o nosso companheiro, né, o anjo, vamos refletir um pouco mais, né, nessas questões que estão aí em vermelho, né, que deve ser aplicado na nossa vida. Né? O que adianta, né, um possuidor de um bom livro que nunca lhe examinou as páginas? O que adianta eu aprender certas coisas se não coloco também em prática? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo na escola? E aí nós vamos colocar a escola da vida, a escola que nós estamos matriculados, sem jamais aplicar as lições no terreno prático. O que adianta eu ser filiado a esta ou aquela escola religiosa, estudar o Evangelho, todos os Evangelhos, estudar o Velho Testamento, estudar, né, os princípios da doutrina espírita, estudar os princípios do Islã, se eu não coloco na prática? Né? Eu carrego comigo de forma muito acumulada, às vezes, esses conhecimentos, mas eu não os pratico, eu não os exemplifico. Então, é essa questão.
E agora, quando nós chegamos lá do outro lado da vida e somos surpreendidos por essa situação, e a gente sabe que morreu, o que fazer então agora? Eu não cumpri nenhum desses mandamentos, eu não pratiquei nenhuma dessas questões, eu não coloquei em prática aquilo que eu aprendi no Evangelho de Jesus. Eu não aprendi nem a amar a Deus sobre todas as coisas e nem o próximo como a si mesmo. É essa a questão. Imagina nós no lugar, né, de algum desses membros aí desse grupo desencarnados. E aí, voltamos lá no livro Mundo Maior, né, para completar o raciocínio do trabalho que nós trouxemos. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela. Vão e voltam. Nascem, morrem, reencarnam novamente. No aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, mas ele continua vivo, né? Do jeitinho que ele é, da forma como ele conduziu, com os mesmos pensamentos e afinidades. O que importa lá no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar a experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. O que eu fiz na minha vida? Eu consegui descobrir a luz que existe em mim, né? Como diz Jesus, e aí os espíritos perguntam, e o anjo pergunta para esse grupo: você deixou que a sua luz brilhasse? Aquela luz que Jesus se refere, lá nas bem-aventuranças, que nós somos a luz do mundo? Deixou que essa luz resplandecesse em si mesmo e também no outro? Então, não importa interromper, né? Sair da vida física ou de recomeçar de novo na vida física. O mais importante é levar e trazer experiências. Levar experiências e trazer. Isso é que importa, né? Então, não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei, vai dizer o anjo lá no conto do Humberto de Campos. É aquela situação. Mas nós morremos e nós acreditávamos que estaríamos no paraíso. O que eu faço agora? Voltai e aprendei. Reencarnai, né? Para recuperar o tempo e para aprender outras questões. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Quando a gente fala de distração voluntária, a gente imagina o sujeito distraído, né? Passando pela vida como se nada não tivesse acontecendo nada. Vai se deixando levar pelo vento, né? Deixa a vida me levar, e ele vai vivendo distraído. Tem música que fala assim, né? O epitáfio aí dos Titãs, para que a gente vive distraídos, quer dizer, distraídos da realidade espiritual que nós deveríamos estar vinculados, que nós deveríamos conhecer, mas nós ficamos distraídos. E só vamos nos dar conta que nós estamos distraídos quando nós chegamos do outro lado da vida. E aí, nesse mesmo instante, depois de ter dado esse recado, o mensageiro, o enviado, tornou ao plano de onde viera. Enquanto que aqueles peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Isso é muito sério, né? E é por isso que é bom a gente refletir, não só a respeito da vida, mas a respeito da morte nesse sentido, né? O que acontece depois que eu sair do campo físico? Para onde eu vou? Eu estou preparado para encontrar um mensageiro como esse e responder a essas perguntas? Será? E aí, voltando lá no mundo maior de novo. A morte, diz lá o Emmanuel, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito
para a aventura, para a felicidade celeste. Não basta morrer para ser salvo, né? Salvo das dificuldades, salvo das paixões que ainda nós estamos nutrindo, né? A morte nunca proverá compulsoriamente homens, né? Transformará, promoverá homens a anjos. Não é a morte que vai fazer isso. Ao contrário do que se escuta muitas vezes por aí, né? Algumas religiões professam que se você morreu, o preço do pecado, o preço das dificuldades, de tudo aquilo que foi contrário às leis de Deus, que é chamado de pecado, né? O preço do pecado é a morte. Quer dizer, morreu, né, está zerado. Não é assim. A morte não vai transformar ninguém, né? Nenhum homem em anjo, nem criaturas iluminadas, esplendorosas. Cada criatura transportará, né, essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei, em toda parte. É isso aí que faz a transformação, né? É o trabalho, é a paz, é entender, né, quem nós somos e qual é a proposta que nós trazemos para essa nossa vida. Não é revoltar, não é espernear, mas é pedir a Deus que nos traga o discernimento, né, sempre que possível. Nós vimos aí o exemplo da oração. No momento de desespero, no momento de revolta, no momento de sofrimento, esse grupo voltou-se para a oração. E foram atendidos, né? Interessante isso. Então, para que revoltar com situações pelas quais nós passamos? Esse sofrimento é necessário, né? Faz parte da nossa reeducação moral. Ninguém, diz lá o Emmanuel, ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, fica aí a lição, né, para nós nesse dia, que a gente aprenda a valorizar a nossa vida e aprenda a refletir nela, né, a respeito de nós, daquilo que nós estamos fazendo. E se nós abraçamos a causa do Cristo, nós precisamos exemplificar no nosso dia a dia. Muito obrigado, meus irmãos. O recado foi dado. Eu espero que vocês, de alguma forma, tenham se sensibilizado com essa história que Humberto de Campos nos trouxe. Muito obrigado e até a próxima.